que aconteceu? A gente pegou um momento de transição de funding até 2018, né? Para a turma que não conhece o mercado de funding imobiliário, até ali 2015, 2018, quem financiava majoritariamente o setor eram os bancos, né? Através principalmente da poupança. E o brasileiro começou a entender que a poupança não era a melhor rentabilidade, né? E aí eles começaram a sacar esse dinheiro da poupança e colocar em outros ativos financeiros, que foi muito bom para os investidores e que foi muito ruim para o mercado imobiliário, porque o bolso do mercado imobiliário começou a ficar menor. Sobrou dinheiro só para as médias e grandes. Hoje só tem dinheiro para as grandes, tá? E bem nesse momento estava escalando a minha incorporadora. Já tinha feito alguns prédios, sempre fazia plano empresário no Bradesco e tal. E aí, bem quando eu escalei minha incorporadora, que eu precisava captar mais de 100 milhões... Não tinha banco. E aí, nesse momento, eu falei, poxa, acho que eu vou ter que ver aqui outros caminhos para financiar meus projetos. E aí que começou a história de eu vir um pouco mais para Faria Lima, aí também mudei para São Paulo, fiquei solteiro, aí comecei a vir mais para São Paulo. Com as razões, né? E aí conheci ali algumas gestoras, graças a Deus consegui financiar meus projetos e resolver a exposição de caixa da minha incorporadora num primeiro momento. Eu falei, cara, eu vou começar a ajudar uns amigos que me pedem para financiar os projetos deles. E aí comecei a ajudar os amigos que tinham exatamente a mesma dor que eu. Esse negócio começou a tomar corpo, né? Até que em 2023 eu fiz 120, 130 milhões de CRI para amigo. Aí eu falei, opa, surgiu outro negócio aqui. O principal pecado pensando no processo de M&A, né, de fato haver um nível de desorganização da empresa muito grande, né, antes de fazer esse movimento, seja uma fusão, venda, qualquer movimento. Vai ter, agora tem níveis, né, assim, tem nível que chegar lá na frente e realmente, sei lá, o cara não consegue comprovar a receita dele, por exemplo. O nível de validação das coisas, né, das informações, ele é muito grande, né? Então você precisa provar que as coisas aconteceram, que transitaram, você precisa ter um monte de relatório complementar, etc. E aí é isso que às vezes muitos empresários não estão acostumados a ter, né? E aí você tem uma dificuldade enorme. Sei lá, uma diligência que poderia demorar 2, 3 meses, acaba demorando 6, 7, 8 meses, entendeu? Entendi. Um outro grande pecado, cara, isso acho que serve para qualquer... não fazer um correto alinhamento entre os sócios, entendeu? Sobre a expectativa dos motivos para ir para uma eventual venda, a expectativa de valor, o que um aceita, o que o outro não aceita, o que é no-go para um, o que é para o outro. Acho que falta um pouco de diálogo prévio, às vezes, ainda, né? E aí as pessoas ficam nessa de não quer falar e deixa as coisas irem enrolando, né? Chega uma hora que essas divergências elas aparecem, né? E é muito ruim quando essas divergências entre os sócios elas aparecem num momento avançado de negociação, principalmente quando é família, né? Às vezes família está mais suscetível a esse tipo de coisa porque é uma relação pessoal e às vezes a família ela fica com receio de tratar determinados temas porque às vezes podem ser mais espinhosos, né? Entendi. E deixa a coisa rodando. Estava mal assessorado. O cara achou que minha empresa valia 14 vezes EBITDA, sendo que o Pátria pagaria 6 vezes e meia. Vai ver a diferença. Me inflamou. Advisor despreparado, não conhecia meu setor, me colocou coisas no meu ouvido, eu já cheguei me achando na reunião. O cara do outro lado, um carioca, meio marrentinho, cagando regra na mesa do meu setor. Falei, puta que merda, tô ouvindo cagação de regra do cara da Faria Lima. Vai te lascar, não vai rolar. Foi aí que eu comecei a entender, cara, que os idiomas são completamente diferentes. Se não tiver ninguém experiente para levar a reunião de outro jeito, cara, um dia o bom pode morrer em meio minuto de reunião. Simples assim. E aí quando as más impressões ficam na mesa, para resgatar isso de volta, meu irmão, haja garrafa de vinho na mesa com o cara depois, para abrir o coração, entende? Então tivemos essa sorte, porque senão não tinha dado deal. Sim. E aí começou a negociação. Aí eu já estava sendo bem assessorado pelos conselheiros da minha empresa, que advisors que eram, então eram gente do meu conselho, que já me conhecia meus prós, meus defeitos, as minhas virtudes. Quando o Pátria desenhou a tese dele, era muito alinhada com a minha. Eu tinha desenhado a minha tese dentro de casa de crescimento. E eu tinha mapeado o contraste muito parecido com os deles. Então, assim, tinha sinergia de conhecimento de mercado. Ele estudando e eu na prática. Então, fazia sentido acontecer. E você aprendeu a língua da Faria Lima, né, cara?
Aprendi não só durante a negociação, mas o pós. Porque no pós, quando eu fiquei como executivo e sócio, e tive que comprar outras empresas e convivi com reunião de conselho, com idioma do mercado financeiro, e vendo como é que compra outras empresas, e depois conhecendo outros fundadores que venderam empresa para fundo e convivendo com a Faria Lima 100% do meu tempo, eu fui aprendendo o idioma, como joga, Quando a gente faz negócios. como enraba, como acerta, como erra, como disfarça a zona cinzenta, e o que parece é e não é. A moda, é a nova moda da engenharia financeira do mundo, é essa, papai. E aí você tem que virar avalista dessa dívida. Aí o sócio tá lá, virou a balista do fundo que te deu a tungada, parte 2. Putz, Delícia, grila, hein? cara. Isso quando não tem uma outra pegadinha, que só a questão dos fundos que eles abrem, que eles botam as empresas de um fundo para o outro. Porque ele vai fazendo a marcação, aí um fundo está implodindo, ele tira a empresa e joga em outro, para poder mascarar o resultado de um negócio ruim Sim. e inflar artificialmente o preço da ação ano a ano. O que a Unify faz e que a nossa tecnologia, e óbvio, falando de blockchain e tokenização, é justamente poder criar ações automatizadas a partir da transparência que a gente tem para o mercado, para que os nossos investidores, gestores, para quem opera na nossa plataforma, tenha muito mais controle no que tem que acontecer quando problemas ou quando situações acontecem no dia a dia. E isso tudo dá para o mercado mais segurança para o operário, né? E a tokenização, ela automatiza a regra de negócio, ela traz mais transparência e segurança nos dados da operação, ela consegue gerenciar o risco de uma maneira muito mais fracionada e escalável. Então, por exemplo, no Unify a gente tem, né, um produto que chama Unitoken, e ele é campeão hoje no Brasil, para você poder pegar ali um ativo, né, uma CCB, uma carteira de duplicata, uma carteira, uma agenda de recebível, e poder distribuir ela no mercado. Sim. Então, você tem de um lado uma fintech, uma securitizadora, um gestor de crédito que produz um ativo, um dos mais rentáveis do mundo, né, o mercado de capitais brasileiro produz, né, com qualidade, CDI mais 4, CDI mais 5, CDI mais 6, que nos últimos 10 anos ganha do S&P, né, do índice de ações americano. Quem do outro lado consegue investir nesse tipo de produto que é produzido por esse mercado de capitais? Quase ninguém. E quando você para pensar isso, não faz o menor sentido. O nosso mercado de capitais, que é um dos mercados de capitais que produz a maior taxa de juros e uma das maiores rentabilidades do mundo, não é acessível para a maioria dos investidores. Então, quando você para pensar nisso, a visão de tokenização, ela traz muito mais, né, acesso a esse mercado. Mas você fala, poxa vida, tem um outro jeito da gente construir operações que não são distribuindo cota de FDIC no mercado. Em algum momento você me perguntou sobre se eu aprendo coisa com as pessoas e tal, se isso me deixou mais inteligente. Eu acho que a coisa que eu mais aprendi foi a humildade. E a humildade veio principalmente de pessoas que, porra, estão aqui já e demonstram uma sensibilidade, de uma humanidade. E a minha maior gentileza da vida foi de um cara chamado Pedro Damasceno, que era sócio da Dínamo. Infelizmente não está mais entre nós, uma perda jovem, repentina, e o único registro dele em vídeo foi numa entrevista que ele deu para mim, na época que ele era um dos personagens do Fora da Curva 1. E eu pedi pro Floria para me ajudar a entrevistar os caras do livro. Eu era só um jornalista no Infomoney, nunca tinha feito entrevista em vídeo. Nunca mesmo, assim, foi... Pedi, os caras aceitaram, eu falei, fudeu, e agora? Como é que faz esse negócio, né? Fui até o Rio de Janeiro, gravei com o Pedro, assim como gravei com o Guilherme Achê, gravei com o Meyer, gravei com o Florian, Antônio Bom Cristiano, Luiz Fernando Figueiredo, teve mais um, e Guilherme Afonso Ferreira, foram 7. Os outros 3, o Stuberg e o Jacurski não quis participar, e o Zeca nem respondeu o e-mail. A Tarpon tava meio mal na época, por causa da BRF. O Pedro, além de ter sido um lorde, além do fato da Dínamo ser, sei lá, o ícone do... Talvez o Brasil é o país com a maior quantidade de wannabe Warren Buffett por empresa listada no mundo,
por causa da porra da Dynamo, que deu um resultado absurdo e todo mundo queria copiar eles. E os reportes dele eram um negócio assim impressionante. E o Pedro deu uma entrevista incrível. E quando eu chego e publico a entrevista, eu era chefe da redação, então 10 horas da manhã era o pior horário pra mim, porque a redação inteira lá, tipo cozinha de restaurante 8 horas da noite. Tipo, tem que sair aqui. Aí toca meu telefone, eu atendo, Thiago Infomoney. Oi, Thiago, aqui é o Pedro. Que Pedro? Pedro Damasceno. Na hora eu já falei, fudeu, alguma coisa errada na entrevista, algum problema. Só tô ligando pra te dar os parabéns. A entrevista ficou incrível, eu já assisti aqui. Recebi um monte de elogios. Continua seu trabalho, você tem futuro, vai em frente. Ele deve ter falado mais coisa, eu nem lembro o que eu respondi, assim, aquilo, cara, só de falar já me arrepia, assim, que aquilo foi 1 minuto da vida dele que mudou completamente a minha vida. Surgiu o GPT-3, Isso. que foi em 2021, só tem 3 anos e meio, pegou todo mundo de surpresa, inclusive os grandes especialistas, que falaram, esse negócio não está funcionando tão bem, de repente, caramba, peraí, esse negócio está funcionando agora maravilhosamente bem. Então é tudo muito recente, essa confluência de coisas, que aí quando surgiu então, na sua pergunta de tudo mais ou menos ao mesmo tempo, quando surgiu o GPT-3 em 2021, meados de 2021, aí depois veio o Claude da Anthropic, e só em 2023 saiu o Gemini do Google. Então em 12 meses foi adicionada a mesma capacidade de cálculos por segundo, 90 quintilhões de cálculos por segundo foram adicionados novos em data centers. Nos próximos 12 meses vão ser adicionados 100 quintilhões, provavelmente. E nos outros, talvez 120. Então, olha a aceleração que está se fazendo em termos de capacidade computacional. Então, enquanto a demanda de energia está crescendo linearmente, a entrega de capacidade computacional deu um salto muito grande e já está sendo toda usada. E a brincadeira que eu gosto de fazer é o seguinte, se você dividir esses 90 quintilhões pelo número de habitantes do planeta, isso dá 11 bilhões de cálculos por segundo. Então, se você pensar uma empresa de 1.000 funcionários, isso seria o seu fair share, 11 trilhões de cálculos por segundo que essa empresa deveria estar consumindo. Se ela não está, talvez o concorrente dela esteja consumindo os 11 dela, mais os seus. Acho que sim. Se você pensar, o que está na IA? Né? O que foi treinado nesses modelos de LLM? Todo o conhecimento humano está codificado, não só as últimas notícias, mas os livros de N assuntos, os artigos acadêmicos, que estão dobrando a cada 73 dias. Entendeu? Então, todo esse conhecimento que está sendo gerado está lá dentro. E eu acho que isso que é muito legal de IA, que ela é libertadora, de certo sentido, das habilidades da criatividade das pessoas. Porque fala, caramba, eu perdia muito tempo com uma determinada coisa e agora eu posso me liberar e, dado que eu me liberei, eu posso exercer ou tentar organizar um pouco mais minha vida. E lembrando, com essa capacidade nova das coisas acelerando, uma coisa começa a... Ou então, de repente, eu falo... Poxa, agora que eu tô liberado dessa rotina, desse dia a dia, como eu uso minha criatividade para esse propósito? Eu acho que o grande uso hoje que está sendo na realidade de IA é gerar linhas de código. Disparado. Mas disparado. Total, tanto que os aqui multicórnios tá que apareceram recentes... foram todos disso, né? Não foram de IA para coaching, como você falou. Foram todos relacionados à geração de linhas de código, porque realmente é revolucionário. Eu acho que ao investir em outros empreendedores, de um lado, isso satisfazia esse meu interesse de fomentar o empreendedorismo, mas também traz muito aprendizado. Então, eu fui convidado para começar a investir num fundo de Venture Capital. Você foi convidado. Então, eu tenho esses 100, já são mais de 100, alguns são diretos, outros são indiretos. Né? Então, isso foi
Foi um convite, eu acabei entrando de cabeça nesse universo. E o contato com o empreendedor, com modelos de negócio, com teses diferentes, realmente alimenta essa minha curiosidade intelectual de conhecer, aprender e fomentar mudança. Né? Então, acho que foi esse conjunto de coisas que me levaram a estar mais ativo desse lado. E hoje é uma dinâmica que me alimenta muito do ponto de vista de curiosidade. Né? A gente estava até falando, o Dan me perguntou quais podcasts eu escuto, e aí quando eu listei para ele, quase todos eles são sobre empreendedores, sobre empreendedorismo, sobre Modelo histórias de negócios, de empresas e modelos de negócio. Acho que isso é uma coisa que, para mim, é super relevante, pode não ser para outras pessoas, porque eu aprendo e questiono muito, né, como que eu posso usar essas informações para impactar positivamente as companhias que eu invisto, outros empreendedores que eu conheço, e tentar construir, né, Não, e você coisas tá sempre on maiores. the edge, né, cara? Porque assim, uma coisa é você ler alguma coisa sobre algum tipo de tecnologia, algum tipo de empresa. Outra coisa é você interagir com o empreendedor que vai te dar, né, além da parte boa, vai te falar as dificuldades, né? O que funciona, o que não funciona. E é engraçado que o pessoal fala, né, só muda de endereço, seus problemas familiares. Cara, os problemas das empresas só mudam de CNPJ. Assim, nas fases de construção de uma empresa, são muito replicáveis os problemas. Cultura. Então, quanto Quais mais são os você problemas? aprende, Tá. né? Cara, tem o problema inicial que é de produto, né? Se você tem um mercado, se alguém está disposto a pagar por ele, você tem que pivotar, né? Mudar um pouco a direção para encontrar o seu mercado, o seu cliente. Depois você tem os problemas internos da companhia, de crescimento, recrutamento, formação de time. Cultura está dentro desse aspecto, que é algo que torna um pouco mais perene a continuidade da estratégia da companhia, falta de capital, até, eventualmente, o Não, falta de momento de fazer um capital. exit. O mercado de venture capital, que hoje, por ano, movimenta uns 400 bilhões de dólares de dinheiro novo, em média, ele é basicamente 80% soft tech, 20% deep tech, e esses números flutuam um pouquinho, mas é por aí. E o soft tech, ou tech-enabled, é basicamente a empresa, é basicamente a startup que usa tecnologia já existente para criar um novo serviço, para criar um novo produto. Obviamente, isso cria uma competição natural, porque aquela empresa ela não está criando tecnologia, ela está criando um negócio. Então, a forma de competir e a forma de você avaliar empresas desse tipo é diferente da forma de avaliar uma empresa de deep tech, que aí sim, a tecnologia profunda, né, que na época também, quando eu comecei, era chamada de frontier tech, ou tecnologia de fronteira, ela é diferente. Por quê? Porque ali o empreendedor ou a empreendedora está criando uma tecnologia nova. Pode ser um dispositivo, pode ser um algoritmo, pode ser uma molécula, pode ser um equipamento, não interessa, mas é alguma coisa que, em geral, tem propriedade intelectual, tem patente, exige doutoramento ou pós-doutoramento para elaborar. Então, o tipo de investimento e o tipo de mercado que essas duas vertentes de venture capital atacam é bastante diferente. Para o investidor early stage de deep tech, quer dizer, o investidor que está botando um capital para trabalhar nos primeiros passos daquela startup, ele tem que ter uma confiança e ele tem que ter uma capacidade analítica sobre a tese de negócios, sim, mas antes disso, sobre o que está fundamentando aquela tese de negócios. Qual é, literalmente, a tese de doutorado, de pós-doutorado, que dá pernas para aquela tecnologia funcionar, seja economicamente, seja em mercado. Porque em Deep Tech a gente está lidando com temas como biologia, física, química, matemática. Leis universais. E essas leis são universais em qualquer país. Então, de novo, o Brasil tem um potencial de ter empresas de deep tech vencedoras. A gente está muito perto do ecossistema local, mas a gente vê que ainda tem um hiato de cadeia entre a ideia que o empreendedor ou a empreendedora tenha na universidade até ele conseguir executar e criar liquidez para o investidor. Essa cadeia no Brasil ela ainda é muito frágil. E como a gente tem um dever fiduciário com o investidor de receber um capital aqui e retornar o múltiplo daqui a um certo tempo,
a probabilidade de sucesso maior disso acontecer, por enquanto, não é no Brasil.